Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o governo de Deus sobre a sua glória. Nós temos aqui no nosso texto bíblico, Moisés pediu a Deus para ver a sua glória. Mostra-me a tua glória. Quem não gostaria de ver a glória de Deus? Todos nós. Mas nós não temos condição física, humana, para ver a glória de Deus no seu esplendor, na sua magnitude, no seu tamanho, na sua grandeza. Então, o Senhor falou para Moisés, olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Já a bondade é um aspecto da glória de Deus. E proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Moisés, então, insiste com ele e disse Deus mais. Eu creio que esse disse mais deve ser por conta, mas Senhor, eu queria ver a sua glória. Aí o Senhor diz, não poderás ver a minha face. O que faz a gente entender que não há uma definição única de glória. A definição de glória é muito abrangente. Ela é muito além do nosso conhecimento. O que nós podemos passar hoje para os irmãos serão alguns lampejos do que seja a glória de Deus. Serão alguns pontos que vai nos dar uma noção da grandeza. Então o Senhor disse, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Portanto, a gente pode compreender aqui também, pelo texto, que a glória que Moisés queria ver seria a face de Deus. E a face de Deus tem tanta glória que o homem não pode viver se vê-la. Aí disse mais o Senhor. Aí Deus dá um escape para Moisés. Diz, olha, é o seguinte, tem aqui uma penha, se esconde aqui atrás, e eu vou te cobrir com a minha mão. Quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, você vai me ver pelas costas, mas a minha face não se verá. Ou seja, a gente entende também que a glória de Deus é refletida no seu rosto, na sua face. Sendo Deus Espírito, quando falamos de rosto, de face, são todas essas linguagens em forma de homem, ou linguagem antropomórfica. Mas nós compreendemos assim, que se a Bíblia não usasse as figuras de linguagem, e há muitas delas, nós não teríamos condição de entender a Bíblia. No nosso textuário, o Senhor demonstra em Isaías 42:8, que ele tem ciúme da sua glória. Ou seja, ele não comparte a sua glória com ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém. E é um alerta para a igreja brasileira, principalmente para a grande liderança dessa nação, para os líderes, para os cantores gospel, que a glória é de Deus. Diga comigo. E tem muita gente usurpando a glória de Deus, por achar que ele fez ou ele está fazendo alguma coisa. Se o Senhor não for conosco, nós não fazemos nada. E tudo que fizermos não terá valia, não terá profundidade, não terá o alcance necessário. Por isso que a glória de Deus é algo extremamente profundo, reservado. E Thomas Watson, quando ele diz que a visão da glória de Deus produz humildade, eu achei, dentre tantos pensamentos que eu li, um dos mais importantes. A glória de Deus não faz a gente se achar. A glória de Deus não faz a gente subir. A glória de Deus não faz a gente bater asas. A glória de Deus faz a gente humilde. Porque quando as estrelas somem, é exatamente quando o sol aparece. E para vós outros que temeis o meu nome, Malaquias 4:2, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então, quando Deus aparece no esplendor da sua glória, manifestando aspectos da sua glória, todo homem cai,
todo homem se prostra. Portanto, se tem alguém muito alto, ou alguém que quer crescer muito, pode ter certeza que ele vai subir, mas vai cair sem paraquedas. Porque Deus não comparte, Deus não divide, Deus não distribui. A glória é de Deus, ela pertence a Deus. Vamos então entender um pouco disso. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte de informação. Nós não podemos encontrar a melhor compreensão, que eu vou chamar de glória, lendo os livros de grandes autores desta nação e do mundo. Não. Nós vamos para a Bíblia Sagrada, que é a fonte de revelação das manifestações da glória de Deus. E ela revela a glória de Deus de forma progressiva. Ela revela a glória de Deus de forma... Agora, eu coloquei um ponto aqui que eu considero importante, nos limites da absorção humana da sua grandeza. Porque nem todos têm a capacidade de absorver determinados aspectos da glória de Deus. Imagine a totalidade. Então, um homem chamado Daniel, ele ficou quase que morto depois de ver apenas um anjo, uma manifestação da glória de Deus. E todos os homens que enfrentaram e que desejaram ver o poder e a glória de Deus, eles se sentiram debilitados. Porque a nossa capacidade humana não tem potencialidade para absorver o aspecto, parte do aspecto da glória de Deus. Quem está entendendo isso? Parte, não estou falando nem da glória toda. O próprio Moisés, a Bíblia vai dizer em Números, capítulo 12, versículo 8, quando Deus chamou Miriam e Arão para conversar, para ter uma reunião secreta com eles, Deus falou com eles: vem cá, Arão e Miriam, escuta aqui, eu estou vendo que vocês estão falando mal daquele homem que está lá no templo. Deus chamou para uma reunião de emergência, só porque Miriam criticou Moisés pelo fato dele estar casado lá com uma mulher egípcia. E ela então criticou. Deus sabendo disso, Deus interveio imediatamente. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, que é todo poderoso e todo glorioso, até Deus respeita a liderança que ele colocou na igreja. Até Deus respeita quem ele colocou na direção. Porque Deus falou: se eu chamei Moisés, eu respeito o que eu dei a ele. Deus deu a Moisés autoridade e responsabilidade. Então Deus respeitou isso nele. Deus chamou para a reunião e falou assim: escute, vocês estão vendo aquele homem lá? Falando para Miriam e Arão. Vocês estão vendo aquele homem lá? Eu falo com os profetas através de sonhos, de visão, de revelação. Eu falo com os homens de várias maneiras. Mas com aquele homem lá, Miriam e Arão, eu falo cara a cara, face a face. Amém? Face a face. Nem mesmo este homem, que Deus falava face a face, a plenitude da glória de Deus foi manifestada. Quem entendeu isso? Diante disso, Deus falou: homem nenhum verá a minha face e viverá. O que dá a entender, saindo da vertente de vários grandes autores, que a glória de Deus se reflete na face de Deus. Ver a face de Deus é ver a glória de Deus. E aí, pelo conjunto de informações bíblicas a respeito da glória de Deus, nós podemos afirmar, usando a máxima do Salmo 19, versículo 1, quando diz: os céus contam a glória de Deus. Talvez na nossa tradução de Almeida Revista Corrigida vai dizer: os céus manifestam ou declaram. Na tradução de uma outra Bíblia, eu achei linda essa expressão: os céus contam a glória de Deus. Ou seja, o que os céus fazem?
eles dão testemunhos da glória. Eles falam da glória. Aí há uma linguagem, uma prosopopeia que aparece quando um dia faz declaração a outro dia. Ora, dia não fala com outro dia, mas é usado uma figura de linguagem que nós usamos muito também no nosso dia a dia. Então os céus contam a glória de Deus, ou seja, os céus testemunham, eles falam, e os céus é um testemunho universal. Lá nos recôncavos de um país, na Groenlândia, lá no Alasca, lá no final do mundo, os céus estão contando para aquela gente lá que Deus tem glória e que Deus é glorioso. Então, o testemunho dos céus é universal. Vamos dizer junto, o testemunho dos céus é que a glória de Deus é universal. Ou seja, eles declaram isso. Mesmo no silêncio, você não ouve uma voz, mas tudo que há no céu, porque os judeus falavam que existem 7 céus, mas a Bíblia nos aponta 3 céus, que é o céu atmosférico, o céu estelar, ou estrelar, e o céu dos céus, aonde Deus está, que mede 1 quilômetro a mais do que você pensa, como disse Ulisses. O que é a glória de Deus? Vamos tentar aqui usar, considerando ainda o que disse Martin Lloyd Jones, que a glória de Deus é algo que nenhum homem pode definir. Mas em que sentido eu entendo a palavra do Martin Lloyd Jones? É que você não pode definir a glória de Deus usando todo o vocabulário existente, o melhor que você tiver, usar todo o conhecimento que você tem, pegar todos os grandes cientistas, mesmo assim, nós não teríamos a condição de definir a plenitude, estão entendendo isso, irmãos? Da glória de Deus. A plenitude, a grandeza, toda da glória de Deus. Então, este homem, chamado Martin Lloyd Jones, ele disse que a glória de Deus é impossível, nenhum homem pode definir, e eu creio que por quê? Porque ela é eterna, porque ela é profunda e ela é infinita. Você não vai conseguir medir e também explicar. Entretanto, dizem outros autores, é crucial que ousemos defini-la, aí eu acrescento, buscando ao menos compreender o que ela é. Quem entendeu isso? Então, para a gente compreender, porque senão também a gente não tem uma resposta, não tem uma noção. Então, eu creio que para a gente ter uma noção, eu citei aqui vários conceitos de glória. Primeiro, a glória de Deus é um atributo essencial e último, que significa sua grandeza, esplendor e majestade. Você já tem um conceito. Todos os conceitos aqui elencados, e é bom que os irmãos, quando forem orar aqui, aprendam a dizer, não é alencado, é elencado, é elencar, do verbo elencar, não é alencar, não existe, é elencar. Então, alguns desses conceitos visam trazer luz à nossa compreensão da glória. Segundo, a glória de Deus são suas qualidades, caráter ou atributos exibidos de maneira invisível, mas tornado visíveis. Ora, como é que a gente vai entender essa expressão do autor que escreveu esse pensamento? De maneira invisível, mas tornado visíveis. Porque quando você olha para os céus, quando você olha para as nuvens, quando você olha para as montanhas, para os mares, você vê a glória de Deus, mas você sabe que a glória de Deus não é só aquilo, mas você tem uma noção, a sua mente navega na profundidade da
expressão da glória de Deus manifestada através da natureza e da sua presença para a humanidade. Deus se faz presente na humanidade através da sua criação, por isso que os céus declaram. Você vê uma montanha, irmãos, eu tenho algumas fotos que inclusive o Google apresenta, coisas extraordinárias que existem no mundo de beleza, sim ou não? Quem já viu aí uma beleza maravilhosa na internet? Algo extraordinário. Você olha assim, meu Deus, que coisa linda. O homem não consegue fazer aquilo, sim ou não? O homem não consegue. O homem pode fazer a pirâmide de Ramsés I, Ramsés II, pode fazer, embalsamar o imperador Tutankhamon, o homem pode fazer uma estátua do Cristo Redentor, pode fazer a Torre Eiffel, ele pode fazer muita coisa, mas não pode criar a beleza que a natureza mostra para a gente diante daquilo que parece que a expressão é. A glória de Deus, ela é visível, embora seja invisível. É difícil de explicar, né? Mas você olha para isso assim, você vai dizer, só Deus que fez isso, que coisa linda. Então a Ele, toda a honra e toda a glória. A glória de Deus ainda é o caráter invisível do Deus exibido. Ou seja, Deus exibe o seu caráter através de quê? Da sua glória. É o caráter invisível de um Deus exibido. Preste atenção nessa expressão exibido, no sentido de exibir. Deus não precisa se exibir, né? Mas Deus exibe a sua glória e o seu caráter, pela glória, ele é invisível. Mas quando a gente vê a bondade de Deus, como Deus mostrou para Moisés, Deus falou para Moisés assim, ó, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Mas como é que Deus faz passar bondade? Eu tenho visto a bondade de Deus sobre a minha vida. Alguém mais tem visto? E como é que você vai explicar isso? Você explica como é que Deus é bom para você? Porque Ele tem te preservado, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido, Ele tem te amado. Ele enviou Jesus para te salvar, Ele mandou Jesus morrer na cruz. Tudo isso você não viu, mas Deus fez. E você está aí para a glória dEle. A glória de Deus não é um de seus atributos, como, por exemplo, santidade. Não, a glória de Deus não é isso. Santidade, justiça e misericórdia. A glória de Deus não é isso. Mas é o somatório de todos os seus atributos. Se alguém ouviu o debate sobre isso, nós mencionamos isso no debate, que a glória de Deus é o somatório, é a somatória de todos os seus atributos no seu esplendor máximo. Se você já viu a misericórdia de Deus te salvando, te livrando de um acidente, imagina como ela é. Se você já viu a justiça de Deus aplicada na sua vida, te dando ganho de causa que nenhum homem te daria, mas você conquistou, você imagina como deve ser a justiça de Deus. Então, a somatória desses atributos formam a glória de Deus. Não é um atributo só que vai dizer que vai definir o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a beleza do seu espírito. Não é uma beleza estética ou material, mas é a beleza que emana do próprio caráter divino e de tudo que ele é. Então a gente vê a ação do Espírito Santo. Às vezes você está orando e de repente você se sente tão compungida pelo Espírito Santo que você começa a orar noutras línguas. Mas noutras línguas, de que maneira? Conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Porque lá eles foram batizados e falavam noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, nesse caso, você vê a glória de Deus pela ação do seu Espírito, que não é uma beleza estética e material, você não está vendo com os seus olhos, mas é uma beleza do caráter divino. Quando uma alma se arrepende aqui, vocês não ficam felizes? Como você vai explicar isso? Eu não estou vendo beleza nenhuma, não estou vendo grandeza nenhuma. A grandeza existe, a beleza existe no agir do Espírito Santo para que aquele pecador se arrependa. Então isso é uma manifestação da
Glória de Deus. Isso pode ser definido como a glória de Deus. A glória de Deus é a fonte, o manancial, de onde emana todas as pequenas glórias. Aí, alguma coisa de bom que aconteceu com você, que você ficou tão feliz, isso é apenas uma pequena glória. Uma pequena glória. Ou seja, o conjunto dessas pequenas glórias, né? Elas todas emanam da fonte de Deus, que é toda a glória. Deus é toda glória. E de lá emana algumas ações que nós ficamos impactados. Tem algumas pessoas até que só porque o outro sapateou que foi a glória de Deus. Não se pode atribuir, se a glória de Deus fosse sapatear na igreja, meu Deus, a glória de Deus seria muito pobre. Sim ou não? Seria muito pobre, a gente estaria limitando a glória de Deus. Agora, vai que uma pessoa, como o pastor João de Oliveira, que foi arrebatado ao céu e viu coisas maravilhosas. Como Paulo, lá em 2 de Coríntios 12, quando ele fala no versículo 4, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Eu só sei que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Como Pedro também, que estava no terraço da casa, em Atos capítulo 9, teve um arrebatamento de sentidos e viu um vaso descendo do céu, como se fosse um lençol, e havia vários animais. Aquelas visões que nós vemos na Bíblia, que nós lemos na Bíblia, aquelas visões são manifestações da glória de Deus, porque Deus manifestou a sua glória. Agora, a glória de Deus não pode ser resumida a um simples sapateado na igreja, dizendo, a glória de Deus se manifestou lá. Pelo amor de Deus, aí a gente está achando que a glória de Deus é só um emocionalismo. A glória de Deus não é o emocionalismo. A glória de Deus provoca a emoção, mas para edificação. A glória de Deus se manifesta e traz beleza, fulgor, traz um ambiente, uma atmosfera espiritual. Nós já tivemos culto aqui que uma simples palavra fez todo mundo chorar. Quando um pastor pregando sobre aquela criança, como Simeão, né? E ele falando assim, a gente olhava para as pessoas, todo mundo chorando. E a filhinha de um dos nossos obreiros chegou para ele, pai, por que está todo mundo chorando? Porque a glória de Deus desceu sobre a igreja. Vocês entenderam? Aí as lágrimas, a gente não resiste a um simples toque de Deus, imagina se vir a glória de Deus. Então o Senhor, o salmista assim se expressou, ó Senhor, Senhor nosso, quão é admirável o teu nome em toda terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Jonathan Edwards, ele afirmou o seguinte, parece que tudo que é mencionado nas Escrituras, com o fim último das obras de Deus, está incluído nesta frase, a glória de Deus. Coisa linda. Jonathan Edwards foi aquele que pregou o grande sermão de 1743, o pecadores na mão de um Deus irado. As pessoas seguravam nas pilastras, outra ficava com medo, dizia que o chão estava se abrindo, tamanha foi... Até hoje repercute esse sermão de Jonathan Edwards. Você deveria ler, está na internet. Então, o conceito, o que é a glória de Deus? Como é que eu resumo isso? É tudo isso que você leu e mais alguma coisa. Tudo que você aprender e mais alguma coisa. Esse alguma coisa aí, desculpe usar essa expressão, bota alguma coisa. É muita coisa além. Mas o que a Bíblia diz? Então, se os livros de ciência, os livros de antropologia, de sociologia, de filosofia, de psicologia, de geografia, de matemática, de português, de inglês, de francês, enfim, os livros não conseguem, de forma alguma, nem que queiram definir, eles vão poder dar uma explicação, alguma informação, alguns sinais e algumas revelações do que é a glória de Deus. Então a gente tem que se ater ao livro sagrado e, compulsando este livro, a gente vai compreender um pouco mais do que é a glória de Deus. E não ficar circunscrito
a um simples pensamento de um grande autor evangélico, de um grande teólogo. Não, você não pode ficar restrito ou adstrito a simples conceito de um grande teólogo. Você tem que ler a Bíblia. E sabe o que eu fiz? Eu peguei todos os versículos que falam da glória de Deus. Eu peguei todos os versículos que falam sobre a glória do Senhor. E fui lendo um por um. Levei horas e horas e horas lendo um por um, tentando entender o que Deus estava passando para mim no momento que começava a ler. São dezenas de versículos, dezenas. Basta você entrar na Bíblia e botar lá na Bíblia online e botar assim, glória de Deus, glória de Deus. Você pega Novo e Antigo Testamento. Depois, glória do Senhor, Novo e Antigo Testamento. E depois pega a glória. Nem toda a palavra glória vai ser a glória do Senhor, mas a glória expressa pelos homens. Mas aí você vai ter que ler o versículo por versículo. E fazendo isso, compulsando a Bíblia Sagrada, eu peguei no Antigo Testamento para me aprender um pouco do que é a glória de Deus. E eu aprendi que a glória de Deus se manifesta e toda a carne junta haverá. Ou seja, todos os homens um dia verão a manifestação plena da sua glória. Aqueles que estão em Cristo. E a glória de Deus também há de se manifestar em toda a terra. Então você tem esse texto em Isaías capítulo 40, versículo 5. Se quando tiver na tela, alguém me dá um sinal, eu permito até que leia. Então, já o que está escrito lá, irmãos? Ok? Segundo lugar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, Abacuque capítulo 2, versículo 14. O que diz o texto? Abacuque 2 e 14. O profeta Isaías, no capítulo de número 35, versículo 2, ele vai dizer que a glória do Senhor é o esplendor do nosso Deus. Olha que definição linda. O que está escrito ali? Esse texto vocês conhecem, o próximo tópico. A glória do Senhor promove alegria. O profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 1, ele diz, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então, a glória do Senhor promove o quê? Alegria. A glória do Senhor não promove tristeza, ela promove alegria. Quando a igreja toda se alegra de verdade, de fato, é uma manifestação da glória de Deus, através da ação do Espírito Santo com a aplicação da palavra. Outra coisa, a glória do Senhor se movimenta, ela não é estática. A glória de Deus não é uma estátua. Preste atenção, não é uma estátua parada. A glória de Deus, me perdoe, não estou querendo ofender a religião de ninguém, mas a glória de Deus não é o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, não é. Ali é uma estátua. A glória de Deus, ela não é estática. A glória de Deus, ela é movimento, ela se movimenta. Amém? O texto vai dizer isso no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 23. Ela se movimenta. Ao mesmo tempo que ela está aqui na Betel, ela está lá em outra igreja se manifestando, lá no Japão, lá em Seul, na Coreia, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, lá na igreja do meu irmão, pastor Wagner, no Canadá. Ela está se manifestando, porque a glória de Deus não é estática, ela se movimenta. A glória de Deus precisa ser louvada. Olha o que diz Ezequiel 3 e 12. Nós precisamos louvar a glória de Deus. Por isso que a gente diz glória a... Bendito seja o nome do Senhor. Bendito Deus da glória. Todas essas expressões são manifestações de louvor à bendita glória de Deus, porque a glória de Deus é bendita. Repita comigo, a glória de Deus é bendita e deve ser louvada. A glória do Senhor também enche o vazio.
até mesmo na vida do crente. Às vezes a gente se sente vazio. Então a gente começa a orar, pedir a misericórdia. Daqui a pouco você sente que alguma coisa está acontecendo, Isso é uma pálida expressão da glória de Deus. Para nós, às vezes, é muita coisa. Diante do estágio, às vezes, que a gente está, de tanta depressão, angústia, sofrimento, dor, decepção, desilusão, aí o Senhor vem e enche seu coração de alegria, aí você vai dizer assim, é só o Senhor mesmo para me alegrar. Amém? Sim ou não? Então, a glória de Deus, ela enche o vazio. Tem algum texto na tela? Não? Então, vamos pular. O que diz? A glória de Deus encheu o tabernáculo. Então a glória de Deus ela veio para encher, ela não veio para esvaziar, não. Ela veio para encher. E quando ela enche, aí é uma manifestação da glória. A glória do Senhor se revela de forma progressiva. Deus não vai revelar, e tanto não fez isso como não fará ainda, a manifestação total da sua glória. Nem no Antigo Testamento nós vimos a totalidade da sua glória, e nem no Novo Testamento, guardada a devida proporção do que eu vou falar mais adiante. Mais adiante. Mas você não viu a glória de Deus na sua totalidade, né? Depois, no Novo Testamento, nós vamos ter uma manifestação esplendorosa da glória de Deus. Nós vamos falar sobre isso. A glória do Senhor se revela de forma progressiva, a glória do Senhor se manifestou na dispensação da lei, de forma visível e parcial. Eu sempre vou colocar essa palavra parcial em alguns pontos, porque eu entendo, irmãos, e eu aí no debate eu até discuti, porque, no bom sentido, não é discutir, a gente apresenta nossos pontos de vista. Eu entendo que quando a gente for arrebatado, a Bíblia diz lá que o nosso corpo será transformado para ser semelhante ao seu, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas, Filipenses 3:21, em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 51, 52, também vai falar que esse corpo abatido será transformado. Mas, irmãos, eu creio que o talento, a recompensa, os dons da aplicação dos talentos aqui na Terra, não vai ser coroa, como as pessoas imaginam, mansões celestiais. Não, tem gente que fala, eu estive lá no céu, eu vi umas mansões, depois vi uma casinha humilde, eu falei, Senhor, aquela deve ser minha, porque eu trabalhei a beça. Não, aquela sua lá, aquela casinha humilde lá. Não é isso, são figuras tão pálidas do que a glória de Deus. Eu creio, e isso eu comprei de um autor que eu li, que eu achei lindo, que quando a gente for para o céu, eu creio que mesmo, isso é um pensamento meu, pelo amor de Deus, eu não estou ensinando isso, está claro? Eu não estou ensinando isso que eu vou dizer agora, mas é o que eu penso, não estou ensinando, deixando isso bem claro. Você tem o direito de dizer, não, eu não penso assim, mas eu vou dizer o que eu penso, e eu falei isso recentemente numa outra emissora, quando eu coloquei bem claro. Eu entendo que o homem, ser humano, embora esteja com o corpo glorificado, ele jamais terá a visão da total glória de Deus. E que os galardões que nós vamos receber será mais de Deus. Absorver mais de Deus. Quanto mais galardão, mais de Deus você vai ter. Porque sendo Deus eterno, Deus é insondável, Deus é infinito, e ninguém conseguirá jamais ter a totalidade de Deus. Eu acredito que será assim, porque senão os anjos saberiam o dia que Jesus ia voltar. E nem o arcanjo sabe o dia que Jesus vai voltar. Ele receberá a ordem para dar o toque, ok? Estão entendendo isso? O meu ponto de vista, estão entendendo? Se ele, então, isso existe o quê? Existe uma limitação. Ou seja, Deus no seu esplendor, depois vem os anciãos, vem os arcanjos, os querubins, porque a gente vai ter mais de Deus. O galardão do crente será mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Porque ninguém vai andar no céu com coroas literais na cabeça, né? Aquele coroa ou morando em mansões. Nós vamos ter uma morada, mas se o nosso corpo glorificado, ele
ele traspassa qualquer obstáculo, então nós não vamos ter um corpo físico, nós vamos ter um corpo imaterial, um corpo espiritual, ok? Então, nós vamos alcançar mais de Deus. Então, para que morada? Para que casa? Com porta, com janela, com TV QLED, né? Agora é a última, Alícia também, né? Que é lá da Rússia, agora tem Alícia, Alexia também, tem vários nomes. E você não vai botar uma bela de um ar-condicionado na sua sala, na sua mansão, ter dois mordomos, um Ferrari na garagem, não é isso. Então a gente vai para o mundo espiritual, então a gente não pode fazer uma visão terrena do mundo espiritual. Então eu creio que a gente não vai nunca conhecer a totalidade de Deus, porque Deus é infinito, Ele é insondável. Nem os serafins, que são seres angelicais, de tal poder, que dizem os estudiosos, se eles viessem à Terra, eles causariam destruição por causa da sua presença. Eles estão tão cheios da glória de Deus que eles provocariam destruição naturalmente. Não é que eles vêm para isso, é que a glória, ninguém vai aguentar, suportar a glória de Deus. Então eu creio que vai ter um certo limite. Isto eu não estou ensinando, que fique claro. É o meu pensamento, os meus pensamentos particulares, que destoa frontalmente da maioria, eu não gosto de ensinar, eu gosto apenas de colocar. Vocês entenderam bem? Então vamos continuar aqui, que a glória do Senhor se manifestou na dispensação da lei, a glória do Senhor se manifesta de formas variadas. Lá era uma luz, era uma coluna de fogo, era uma nuvem, mas nem sempre vai ser assim. Quando Israel chegou diante do Mar Vermelho, eles não viram a glória de Deus se manifestar ali? Foi uma coluna de fogo? Foi uma nuvem? O que foi ali? Abertura do mar. A glória de Deus. Então, ela não se manifesta só de um formato, de um espectro. Não, ela se manifesta de várias maneiras. Então, nesse sentido, a glória de Deus, ela se manifesta de variadas formas. E nós temos aí vários textos. A glória do Senhor demonstra também ter um parecer. Esse texto eu gostaria de ler com vocês. E o seu parecer era, Êxodo 24:17. O que diz o texto? E o seu parecer? Então veja bem, ali demonstra que a glória de Deus tem um parecer, mas nós não temos como definir esse parecer. Ali ela se manifestou como um fogo, não é isso que está escrito no texto? Se manifestou. Mas e quando chega no mar? No mar não foi um fogo, foi água. Então há várias manifestações da glória de Deus. Por isso que eu disse que a glória de Deus se manifesta de várias formas. Isso tudo está calcado na Bíblia. A glória de Deus, a glória do Senhor, demonstra então ter um parecer. Ela deve parecer alguma coisa que a gente não sabe na sua plenitude. A gente sabe parcialmente. Outra coisa, a glória do Senhor pode se manifestar para a proteção. Para a proteção. Em Números 14, se não falha a minha memória, versículo 10, é quando o povo lá quis atacar Moisés. Então a glória de Deus se manifestou ali. A glória de Deus se manifestou para quê? Para proteger Moisés. Deus pode manifestar a glória dele para te proteger. Para proteger você de uma bala perdida, de um assalto, de um acidente. Quantas vezes aconteceu isso? Eu já falei para vocês a minha experiência. Já contei isso aqui trocentas vezes, quando eu vinha de São Paulo. Resumindo a 301, eu passando entre o meu carro e o guarda-reio, passou uma luz, um foco de luz, parecia um pingo. Assim. Aquilo passou com uma velocidade tão grande, mas branca, muito branca. E o carro fez assim, ó. Eu tinha 3 pessoas ali como testemunha. Ainda falei, olha lá, rapaz, olha lá aquela luz, olha só. Nenhum carro tem luz branca na frente, na traseira, tem luz branca atrás. Então o carro não dava nem para passar. Moto não dava para passar. Então aquilo ali foi Deus que me guardou, porque logo depois, alguns quilômetros depois, eu ia sofrer um acidente. Outra pessoa que me cortou, atropelou uma pessoa, eu passei por cima do pé dessa pessoa,
Foi quando eu parei o carro, já contei essa experiência, não vou repetir. Então, eu vi uma manifestação da glória de Deus. Às vezes você pensa que viu um anjo, às vezes um facho de luz. Era uma manifestação da glória de Deus. Quem não gostaria de ver um anjo? Quem gostaria de ver anjo? Você gostaria, irmão? Tem gente que não gostaria, irmão. Eu gostaria de ver um anjo. Agora também não é assim, né? Esse festival de anjos. Tem anjo voando para todo lugar. Tem anjo ali no ar-condicionado. E também tem lá não sei lugar. Não sei. Pelo amor de Deus. Aí não é assim, festival de anjo. Compra uma pipoca, senta e vê anjo voando para tudo quanto é parte. Pô, não é assim. Pelo amor de Deus. Vamos parar um pouco também. A glória do Senhor demonstra tendo parecer. Ela se manifesta para proteção. O que é que diz o texto? Números 14 e 10. Está na tela? Não, então vamos embora. A glória do Senhor é poderosa. A glória do Senhor é eterna. A glória do Senhor é infinita. Só aqui você já tem uma ideia. Diga comigo, eu já tenho uma ideia no Antigo Testamento do que é a glória do Senhor. Agora, no Novo Testamento, a glória do Senhor se manifestou aos pastores no campo. Me ajude aí, pessoal, na tela do sim. No campo, para anunciar o nascimento de Jesus em Lucas 2 e 9. O que é que diz o texto? A glória do Senhor olha só, eles ficaram até com medo da glória de Deus. Segundo, a glória do Senhor se manifesta também por meio de milagres. João 11:4, Jesus disse para Marta assim, Marta, Marta, se creres, verás. Se creres, verás a glória de Deus. Lembra do pastor da Igreja Batista, aqui de São Gonçalo, Mauro Israel? Que ele disse uma das frases lindas que ficou eternizada aqui no município. Ele falou assim, olha, irmão, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu vou ver a glória de Deus. Que sabedoria desse homem, né? Um homem abençoado por Deus, pastor Mauro Israel, deixou um legado extraordinário que hoje é repetido lá pela vida do pastor Levi, que vem fazendo um grande trabalho. E, por sinal, a Igreja Batista ali de São Gonçalo, ela não estava parada, a obra não estava parada, a obra estava andando. Só que primeiro eles fizeram por dentro, para depois fazer por fora, mas nunca esteve parada. Fique claro isso, porque no dia seguinte, depois de uma pregação aqui, o pastor Levi me ligou porque o filho dele estava assistindo o culto. Eu até conversei com o pregador e disse, olha, depois você explica isso para a igreja, que você não teve a intenção de atacar ninguém, que você simplesmente fez uma referência, embora, às vezes, é melhor evitar esse tipo de referência nas pregações. Que aí sensibiliza uma pessoa que é renomado em São Gonçalo, que é o pastor Levi da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, a quem eu respeito muito. Continuando aqui, a glória do Senhor, então, demonstra ter um parecer, a glória do Senhor é poderosa, a glória do Senhor é eterna, e no Novo Testamento a glória do Senhor se manifestou em forma também de milagres. Se creres, verás a glória de Deus. Estevão, o primeiro mártir, próximo à sua morte por apedrejamento, o que diz em Atos 7:55? Ele diz assim, eu vejo a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai. Jesus estava em pé ali para receber o seu filho. Agora, se Estevão clama a Deus para livrar, eu acredito que Jesus estava pronto também para uma guerra ali, para uma batalha. Mas Jesus ficou de pé para receber o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. E isso, ele disse que viu a glória de Deus. Aí, se você parar aqui, você vai dizer, poxa, mas Estevão viu a glória, então, aquilo que Moisés não viu? Não, ele viu a glória de Deus guardada as devidas proporções, ele viu a manifestação, parte da manifestação ou parte da glória de Deus. Porque a gente fica tão, vamos dizer assim, estupefatos com a visão, que a gente vai, estou vendo a glória de Deus. Mas a glória de Deus é muito mais do que a visão de Estevão. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, diga amém. Então, continuando aqui,
todos pecamos e também fomos destituídos da glória de Deus, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. O que o homem perdeu no Éden? A glória de... E Jesus é que veio trazer de volta a gente recuperar essa glória. Mas em Cristo resgatamos a possibilidade de vermos a sua glória e a garantia de entrarmos na glória de Deus. Aí quando a gente fala entrar na glória de Deus, a gente está falando entrar no lugar onde a glória de Deus é superabundante. No lugar onde a glória de Deus emana. No lugar onde a glória de Deus é natural. Porque é lá que todos que creem em Jesus estarão um dia. Os que são de Cristo, diz o texto bíblico de 2 de Coríntios 13:18, que não tem nenhum véu sobre o rosto. Essa palavra revelação, ela decorreu de quando Moisés desceu do monte. Moisés estava tão cheio da glória de Deus que ninguém podia olhar para Moisés. As pessoas não podiam olhar para Moisés. Então Moisés teve que botar um véu. Teve que botar um véu para poder conversar com as pessoas. Só que hoje, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é que nós não precisamos nem do véu. Nós vemos a glória de Deus face a face. Nós podemos ver a glória de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. E se você dizer assim, olha, eu vi a glória de Deus lá na igreja, houve alguma manifestação que você viu. Embora você viu o quê? Você viu, irmão, se alegrar, você viu um pecador se arrepender, você viu um paralítico andar, você viu um cego enxergar. Então você viu a glória de Deus. Você não pode dizer ao contrário. Sim ou não, irmão? Entenderam assim? Digam amém. Então, agora, os que são de Cristo não têm nenhum véu. Podem ser espelhos que refletem claramente a glória de Deus. Hoje nós somos portadores dessa glória e espelhamos esta glória. E o texto ainda vai nos dizer, os que são de Cristo não têm nenhum véu, podem ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro do crente, este se torna mais semelhante a ele. 2 de Coríntios 13:18, está na tela? O que diz? Vocês leem logo, irmão, pode ir. O que é ser transformado de glória em glória? O que quer dizer isso? À medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nós vamos abandonando o pecado, abandonando a nossa vontade. Eu vou falar uma frase que eu postei no meu Face, que o maior inimigo hoje do Evangelho não é nem o outro Evangelho, é o eu-Evangelho. O eu-Evangelho é o pior inimigo da igreja. Que estamos chegando a um tempo, a uma geração, que cada um tem o seu evangelho. Não, o meu evangelho é assim. O meu evangelho é assado. Então, o evangelho é o pior inimigo da igreja nos dias de hoje. Misericórdia. Quando a gente vê, eu vi um Face agora, ou melhor, um vídeo, desculpe, que o pastor Zé Carlos mandou para mim, ainda teve coragem de mandar para mim. Só depois eu também mandei de volta para o Maurício. Irmão, eu nem vou falar aqui para vocês, porque vai pegar muito mal. Mas eu vou falar a verdade. Tem gente que se vê aquilo vai dizer assim, eu vi a glória de Deus. Você não sabe nem o que é. Mas a igreja que está acontecendo aí, irmão, desculpem usar essa gíria, mas coisa do arco da velha. Vocês lembram do óleo de Jacó? Lembram? O óleo de Jacó, as mulheres colocavam nas suas partes íntimas e estava resolvido o problema. Né? Vocês viram um pastor cuspindo dentro da boca do outro? Troço nojento? Vocês viram? Vocês ainda não viram nada, irmão. Nós já estamos no fim do mundo e não sabemos. Jesus já veio e nós ficamos, irmão. Jesus já veio e nós ficamos. Porque o que eu estou vendo ultimamente não dá nem para acreditar. Eu fico coçando para falar, mas não vou. Os que são de Cristo, então, à medida que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, nós vamos ficando mais parecido com Ele. A glória do Senhor pode ser refletida através da sua vida. Alguém vai olhar para você, poxa, o Senhor tem um semblante diferente, o Senhor é uma pessoa alegre, o Senhor é uma pessoa abençoada.
O que tem no Senhor? Eu tenho a glória de Deus sobre a minha vida. Amém? A glória do Senhor pode ser refletida. A nova Jerusalém, onde o crente vai habitar, diz Apocalipse 21:11, que será cheia da glória de Deus. Será? Cheia da glória de Deus. Agora prestem atenção, mesmo esta palavra cheia, não quer dizer que será total, como você imagina. Porque lá em Atos 2:1 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios em que sentido? Na proporção da capacidade de absorver. Mesmo no estado espiritual, nós não seremos nós não saberemos totalmente a glória de Deus. É a minha visão, que eu já expliquei aqui antes. Por quê? Porque os arcanjos, querubins e os serafins têm a glória de Deus, mas a totalidade da glória de Deus, a plenitude da glória de Deus está na pessoa do nosso Deus. Amém? Afinal, qual a visão que você faz de Deus? De um senhor idoso, de cabelinhos brancos, como teve um querido colega que pregou assim, e disse que Deus estava, a visão que a irmã teve era de que o Senhor estava com a sua barba branca, cabelinho branquinho, e estava assim, ó, na ponta do céu, ouvindo as orações dos santos. Essa visão aí foi decorrente de alguma coisa que se comeu antes, né? Porque o Senhor não é assim. Deus é espírito, João 4:24. A cidade onde o crente vai morar, ela não precisa de sol, nem de lua, porque o cordeiro a alumia, o cordeiro é a própria lâmpada. Diz Apocalipse 21:27. Terceiro lugar, Jesus, diga comigo, Jesus. Irmão, vocês tomaram café? Quem tomou café, diga amém. Até o amém está fraco. Oi, irmão. Ô, ministério, coloca um remédio nesse... Hã? Tem que botar uma vitamina nesse café. Diga comigo, Jesus é a expressão máxima da glória de Deus. Aí, eu disse a vocês, guardar a devida proporção, agora eu vou entrar nesse ponto que é muito importante. No Novo Testamento, nós temos muitas informações, mas a informação mais contundente, na minha visão, é João 1:14. Porque a Bíblia vai dizer, e o verbo se fez carne, quer dizer, tabernaculou. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, o grande autor, Mateus Henry, ele vai dizer o seguinte, enquanto alguns homens viram o véu da sua natureza humana, os discípulos foram testemunhas oculares da glória de Deus. Olha que coisa linda. Só os discípulos viram a glória de Deus. Aqueles homens todos só viam Jesus como homem. Esse é o filho de Maria, filho de José. Não é lá, ele não é de Nazaré? Quem é este homem? Então a visão humana, enquanto isso, os discípulos estavam vendo a glória de Deus. Quando eles estavam reunidos, totalmente tristes, depois da ressurreição de Jesus, porque Jesus tinha morrido, eles achavam que aquilo acabou. Jesus adentra a casa onde eles estavam, atravessando, não foi nem pela porta, ele passou pela parede e disse, paz seja convosco. Naquele momento, aquele ambiente foi transformado só com uma palavra, paz seja convosco. Tomé ainda duvidou, não, mas não é o Senhor. Tomé, vem aqui, toca no meu lado, toca nas minhas mãos, vê se não sou eu mesmo. Jesus ficou 40 dias com aqueles discípulos. Como é que Jesus saiu de um lugar para o outro? Vocês acham que eles tinham Uber na época? Foi de helicóptero? Jesus apareceu ali, depois apareceu no Monte da Galileia, depois apareceu no Monte das Oliveiras. Lá deu instrução aos discípulos. Jesus fazia assim, ó. Ele transitava sem precisar caminhar pelas ruas. Por que isso? Mateus Henry diz, enquanto alguns homens viram o véu da sua natureza humana, os discípulos foram testemunhas oculares da sua glória. Por isso que Paulo vai afirmar
em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6, fazendo uma comparação entre a criação e a conversão. Preste atenção nisso. Entre a conversão e, na ordem, entre a criação e a conversão. Que Deus que fez a luz brilhar na escuridão, quando Deus disse assim, Fiat Lux, Fiat Lux, Fiat Lux, apareceu a luz. A luz, haja luz, apareceu a luz. É o mesmo Deus que fez brilhar em nosso coração, pela iluminação do Espírito Santo, e para iluminação da glória de Deus, amém? Na face de Jesus Cristo. Então, Jesus, quando nasceu, ele é comparado àquele haja de Deus lá de Gênesis, porque a terra era sem forma e vazia. E Jesus entra, né, agora transportando para lá, ele dá luz a essa terra. Ele dá luz a esse mundo. Então, como aconteceu lá no passado, haja luz, Jesus veio no Novo Testamento, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que a luz veio ao mundo. A Bíblia diz que os homens, que a luz veio, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, se os homens amassem a luz, porque a luz entrou no mundo, porque a escuridão lá no Éden, lá em Gênesis, desculpem, lá em Gênesis, a escuridão era física, mas no Novo Testamento era uma escuridão espiritual. Aí Jesus chega e com o mesmo poder, ele é a luz, ele é a expressão, é isso que o texto está nos dizendo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, quando os homens olhavam para Jesus, meu Deus, eis a luz do mundo. E ele mesmo vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará, mas... será o quê? Então, a glória de Deus se manifestou em Jesus para dar luz. E os discípulos viram isso, né? Outra coisa muito interessante é que as Escrituras afirmam em Colossenses 1:15 que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quando olhamos para Jesus, nós vemos quem? O Pai. Vemos o Pai. Ademais, ele mesmo disse isso lá em João, capítulo 14, versículo 9. Quem me vê a mim, vê Pai. E Tomé, você está perguntando, mostra-me o caminho? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Os homens, segundo a Bíblia, foram feitos para que Deus fosse glorificado. A gente tinha que olhar para o nosso semelhante e dizer assim, glória a Deus que você existe, glória a Deus que eu estou te vendo, glória a Deus que Deus te fez, glória a Deus, olhar para o ser humano. Mas os homens partiram para destruir a glória de Deus. E essa destruição se dá quando um homem deixa de amar o outro, não tão somente quando mata, mas quando deixa de amar. Porque Jesus diz assim, se me amardes, sereis meus discípulos. Então não há como ser discípulo de Jesus sem amar, e sem amar uns aos outros, e não odiar uns aos outros. Então os homens foram feitos para a glória de Deus. Todos, olha só, Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei, e também os fiz. Que coisa linda. Jesus procurou ser glorificado, para quê? Para glorificar o Pai. Jesus, toda a glória que ele recebia era do Pai. Pai, salva-me desta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aí veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Olha que coisa linda. Então, tudo que Jesus fazia. Então, Jesus é a expressão máxima da glória de Deus. Quem vê Jesus pode afirmar, eu vi a glória de Deus. Quem está em Jesus tem a glória de Deus na sua vida. É nesse sentido que eu creio que todos nós veremos a glória de Deus.
Jesus é a expressão máxima. Por último, Deus tem o total governo e a soberania da sua glória. Deus não compartilha, Deus não empresta, Deus não doa, Deus não aceita manipulação da sua glória. E o evangelho que estamos vendo hoje é que parece-nos que as pessoas estão buscando para si a glória. À medida que eu tento me esconder, eu vejo tantas outras pessoas querendo aparecer. E eu me lembro, porque tem um personagem na Bíblia que eu gostaria de ser, isso eu não quero, porque tem gente aqui que sabe muito bem do que eu vou falar, que é a chamada mascaração. Na verdade, eu não quero ser como ninguém, ok? Eu quero ser Paulo Afonso Generoso, até que não aborreça ele. Tudo bem, só por aí. Não quero ser ninguém. Mas se eu tivesse de ser um personagem na Bíblia, sabe quem que eu gostaria de ser? Eu queria ser João Batista. Eu queria ser como João Batista, irmã Zilar. Por quê? Era um homem verdadeiro. Era um homem que você não vai ver ninguém dando tapinha nas costas de João Batista. Ô, João, quebra essa daí. Ameniza lá, o homem é rei, cara. O homem é presidente do Senado, João Batista. Camarada, o cara, ele é presidente do STF. Pô, ameniza aí. A palavra dele era a mesma, raça de víboras. E outra coisa, a pregação dele era uma só, entre aspas, tá? Arrependei-vos e convertei-vos. Qual o sermão de ontem que ele pregou? Ele disse, arrependei e convertei-vos. E anteontem também pregou a mesma coisa. Ele está uns 3 anos pregando esse sermão, nunca que para. Arrependei-vos, estou conjecturando aqui, ok? Entre aspas. Então, tinha uma verdade esculpida nele, de tal maneira que Jesus disse que nenhum homem, nem Salomão, com toda a sua glória, foi igual a João Batista. Nenhum homem foi igual a João Batista. Jesus colocou João Batista no topo. Sabe por quê? Porque João Batista era amante da verdade. E quem ama a verdade não tem medo dos ataques da mentira. E hoje nós estamos vivendo uma falsa ilusão de coisas que se implementam dentro do meio evangélico, a título de crescimento. E essa preocupação com o crescimento tem sido uma febre entre os líderes. Para eles, sucesso é a igreja cheia. Sucesso é a igreja lotada. E se não tiver lotada, ele está mal. Nem sempre pode se aferir a grandeza de uma pessoa pela atração que ele tem ao público. Não, não é por isso. Porque a glória não é dele, é de Deus. Tem muita gente aí que está roubando essa glória. Está vendo? Como é que eu sou bom? Está vendo? Se eu faltar, o negócio vai para o água abaixo. Eu sou invencível. Tem gente se achando Deus. Tem gente por aí que você não consegue falar. Tamanha a sua grandeza, estão no topo. E eu vejo isso. Os ladrões da glória de Deus. Diga comigo. Tem muita gente tentando roubar, diga comigo, tentando roubar a glória de Deus. Outros estão pedindo para Deus dar glória, mas Deus não vai dar, porque não sabe usar. Tem gente que não sabe usar a glória de Deus. Deus dá um tantinho de nada, ele já fica soberbo. O nariz já fica em pé, já acha que sabe tudo, já se sente semideus. Por isso que às vezes Deus permite que as pessoas subam. E quando chega lá em cima, Deus, agora está na hora de descer. Aí, isso chama-se escorrego. Né? Quem não brincou de escorrego aqui? A gente sobe e desce, porque não tem substância. É mesmo que tirar da glória de Deus, se achar bom. Irmãos, eu já disse isso aqui, vou repetir. O dia que você achar que é alguma coisa, você já se perdeu. Você já se perdeu. O dia que você achar que já se perdeu. Porque o grande apóstolo Paulo, que é respeitado por todos os grandes teólogos, de Tertuliano, Ambrósio, Agostinho,
e outros. Ele disse, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí vem um Zé Mané, brasileiro, casado, CPF número 0000001-31. Aí acha que ele é alguma coisa. Aí o que está fazendo? Está roubando, tentando furtar, tentando subtrair aquilo que não é dele, é a glória. Basta Deus tirar só a unção e botar no bolso, entre aspas. Deus falou, sabe uma coisa, eu vou dar um exemplo para esse cara. Vou tirar, vou botar aqui, deixar ele vazio. Vai ser qual sino que tine, mas não vai surgir efeito nenhum. Portanto, a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. E eu não estou falando isso para vocês, isso eu falo com ele. Nós temos que chegar para Deus e bater no peito e dizer, Senhor, eu não sou nada. Se o Senhor sair da minha vida, eu estou lascado. Se o Senhor sair da minha vida, acabou. A vida vai ser uma TV Sempre Toshiba de 1966, em preto e branco, com um fusível ainda. Algumas hoje já tem fuzil, né? Mas aquelas tinha fusível. Hã? Válvula, com válvula. Aquelas válvulas desse tamanho. Então, irmão, parar com isso. A humildade são asas que nos levam para o céu, para a presença de Deus. Crente humilde não, crente que anda mal arrumado, não. Pelo contrário, eu ando bem arrumado, sim ou não? Sim ou não, irmão? É? Sou modelo? Poxa, que bom. Aí, ó. Eu só ando bem arrumado. Você não vai me ver mal arrumado nunca. Tem que esconder os defeitos, né, irmão? Então todo mundo olha para a minha roupa e esquece de mim. Vamos continuar aqui para a gente fechar? O Senhor diz, a minha glória não darei a outrem, pois a glória dele está sob o seu. Mas o atrevido de Satanás, por artes incríveis, esforça-se para obscurecer esta glória, preste atenção, e conferi-la a homens e falsos deuses, direta ou indiretamente. Quando Nabucodonosor passeava no seu grande palácio, que era uma das 7 maravilhas do mundo, olhando para a grande Babilônia, ele disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na sua boca, quando uma voz do céu bradou dizendo, toda a tua autoridade real foi tirada. Irmãos, ainda estava a palavra na boca do rei. Ele não tinha terminado de se expressar quando Deus foi ir. O que o rei estava fazendo ali? O rei estava reivindicando 2 qualificativos que se reservam ao próprio Deus. Glória e majestade. Glória e majestade somente a Deus. Glória e majestade somente a Deus. O Antigo Testamento nos conta a história do rei Herodes. Antipas 2, se a minha memória não falha. Esse homem vestiu-se de uma roupa brilhosa. Ele tinha um atrito com os de Tiro e de Sidom. Uma questão de terra e de alimentos. Então ele discutiu lá com aquele povo e alguém conseguiu marcar uma reunião, uma audiência com ele. Nesse dia que Herodes foi para a audiência com o pessoal de Tiro e Sidom, botou uma roupa brilhosa, maravilhosa. Segundo os estudiosos, era uma roupa que quando o sol refletia, ela brilhava, ela refugia. Naquele momento, quando o povo olhou para aquilo, não o de Tiro e de Sidom, mas o povo daquela cidade, quando viu aquele homem com aquele esplendor todo, falando, ele disse, esse homem não é homem, o rei não é rei, ele é um Deus e não um homem. É um Deus que está falando, olha só. Indiretamente, ele puxou a glória de Deus para
si. O povo olhou para ele e disse, isso não é homem, isso é Deus. Como é que pode, naquele momento, o anjo de Deus, quando o viu, e Herodes podia muito bem dizer assim, peraí, pessoal, peraí. Quem está falando aqui não é nenhum Deus não, hein? Eu sou rei, eu sou homem, de carne e osso. Eu sou Herodes, tenho uma posição aqui real, eu tenho um palácio, tudo bem, mas eu sou homem. A glória não pode ser para mim. Não digam que eu sou Deus. Deus é Deus e eu sou Herodes, eu sou homem. Mas quando falaram isso, ele se inchou. Olha aí o perigo de nós que somos obreiros e pastores, e seja pregador e tudo. Quando alguém fala assim, pô, que mensagem que você pregou, né? É, rapaz. Deus é bom, né? Poxa, o irmão gostou mesmo? Poxa, irmão, se arrebentou. Pô, que maravilha. Aí o coração, ó, incha. Sim ou não? Elogio, às vezes, mata. Diga comigo, elogio, às vezes, mata. Eu já elogiei pessoas que morreram. Eu tenho medo hoje de fazê-lo. E aí ele ficou cheio. O que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá e tchum, feriu ele. Ele começou a passar mal, sentiu uma dor de barriga. Aí chamou seus assessores. Olha, eu estou me sentindo mal. Estou com muitas dores aqui no abdômen. Me leve para o meu palácio. E ele foi para lá. E o povo, o que houve? O que houve? Não, o rei está se sentindo mal, o rei está se sentindo mal. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, passou o quarto dia. No quinto dia, ao cabo de quinto dia, Herodes veio a óbito. E o seu estômago cresceu, estourou, saiu um monte de vermes. E aí, o brocado rolou na cidade. Herodes morreu comido de bichos. Sabe por quê? Só por um pequeno detalhe. Diga comigo. Pô, irmão, você tomou café? Quando elogiaram ele, isso não é homem, isso é Deus. É? Opa, que maravilha aí. Já sou Deus. O Brasil está assim de gente, subtraindo a glória de Deus. É por isso que às vezes o anjo de Deus vem para ferir. Porque se tem alguma coisa que é inegociável, chama-se a glória de Deus. Se tem alguma coisa que Deus não cede para o maior homem deste planeta, seja ele governador dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, ou seja ele presidente de um paizinho lá no Afeganistão, lá no Alasca, não importa. O grande e o pequeno, seja o Papa, roubou, entre aspas, subtraiu para si a glória que não lhe pertence, Deus vai ferir. Porque a glória é dele, toda dele e para ele. Vamos aplaudir ao Senhor? E eu quero fechar dizendo essa frase. Não se esqueçam disso. O dia que vocês estiverem no topo, vai ter gente aqui que um dia vai estar no topo. Não se esqueçam de primeiro olhar para si. Segundo Samuel, 1 Samuel 11, 1 Samuel 23. Diz Davi, filho de Jessé, o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, o suave em Salmo de Israel. Primeira coisa que Davi se lembrou ali foi das suas origens. Diz Davi, ele falava dele, eu, Davi, filho de Jessé. Nesse momento ele faz uma lembrança da sua geração natural, de como ele era. Eu era simplesmente um garoto da geração de Jessé. Filho de Jessé. Meu pai era um simples camponês. Meu pai era um homem humilde. Filho de Jessé. Agora, Deus me colocou no trono e Deus me ungiu. Então a ele glória. Ungido do Deus de Jacó.
E depois ele vai dizer assim, o suave salmo de Israel, Deus me dava e eu escrevi os salmos. Deus me dava e eu escrevi os salmos. E o homem que foi levantado em alturas, que foi colocado numa posição lá em cima, mas não perdeu a essência de se lembrar que não era nada. Então a gente precisa aprender que quando a gente chegar em determinada altura da vida, a gente tem que se lembrar que a gente não era nada e que tudo que nós conquistamos foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu, foi Deus que nos deu, foi Deus que nos deu. A Ele, portanto, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu queria que a igreja ficasse de pé agora, porque eu quero fechar dizendo esse texto. Com toda a igreja, eu queria que vocês colocassem na tela aí, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 17, que eu gostaria que vocês usassem comigo a leitura desse texto. Primeira parte, quando diz, aquele porém que se gloria, vira para o seu irmão aí do lado e diga para ele, glorie-se no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém?